Boa noite. Boa noite a todos aqui no Instagram. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nas nossas quintas-feiras. Já estamos aqui a chegar pessoas. Bem-vindos aqui a esta live. Aqui às quintas-feiras que nós vamos nos encontrando e falando aqui temas também do vosso interesse. E hoje venho-vos trazer este tema de intestino tiroide, que eu já falei um bocadinho na terça-feira, que também pode ser uma das causas, não é, das disfunções da tiroide. E hoje vamos falar aqui um bocadinho mais sobre este órgão tão importante, não é? Boa noite, Rosário, boa noite a todos que estão aqui a chegar, a Mariana, a Sandra, sejam todos bem-vindos. Então, vocês já devem ter escutado, não é, que existe um eixo intestino-cérebro, não é? Mas existe muito mais eixos e o eixo intestino-tiroide é um deles, não é? Então, e claro que o intestino também pode impactar a saúde da tiroide. Pode ser uma das causas também de algumas disfunções, como falamos na terça-feira, falei de algumas disfunções, que vocês podem ver essa live também, que ela está aqui disponível no Instagram. Vocês podem ver a última live e o intestino de facto é que tem aqui um papel importante. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso nos workshops que vão iniciar para a semana, na terça-feira, já para a semana, já estamos quase a chegar à jornada da tiroide. Então vamos começar a falar sobre a primeira peça fundamental para a saúde da nossa tiroide e ao longo dos workshops e da jornada vamos falar das 4 peças essenciais para regular e para alcançar esse equilíbrio e gerir a saúde da nossa tiroide para a longevidade. Então eu vou-vos contar quais são essas 4 peças e vamos aprofundar. Portanto, quem quiser saber mais e aprofundar este tema, inscreva-se depois na bio do Instagram e estejam lá comigo que vamos aprofundar mais estes temas que estamos aqui a falar. Tá? Liliana, boa noite. Então, houve aqui algumas questões que me deixaram e queria agradecer às vossas questões. Helena também, aqui a chegar algumas pessoas que eu conheço, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer as vossas questões porque acho que são questões pertinentes e que se calhar nós, profissionais de saúde, às vezes não falamos porque achamos que se calhar todas as pessoas já sabem, e as vossas questões são importantes porque podemos trazer respostas às vossas necessidades, neste caso, e porque às vezes achamos que, olha, se calhar já sabem sobre isto e não aprofundamos ou não falamos sobre isso, e acho que é importante. Mas antes de falarmos sobre as questões que me deixaram, que acho que são muito importantes, eu vou deixar aqui mais para o fim, vamos falar aqui então nesta ligação intestino-tiroide, que é que o intestino conversa com a tiroide, há aqui uma revelação. Então, portanto, quando nós produzimos hormonas em excesso ou em falta, não produzimos, temos deficiência de produção hormonal, há um desequilíbrio, não é? Há desordens, há uma disfunção. E por isso é que necessitamos de uma nutrição mais funcional, mais direcionada, ou seja, à causa, que pode ser diversas, como falamos nas doenças, pode ser uma doença autoimune, pode ser genética, pode ser radiações, metais pesados como o mercúrio, viral, né, o Epstein-Barr, às vezes também cândidas, e aqui também pode afetar o intestino, na cândida, pode ser deficiência de nutrientes, e aqui também afeta o intestino, intolerâncias, alergias individuais, que causam então também esta disbiose e esta permeabilidade intestinal. O que é que acontece? Quando eu tenho o intestino permeável, ou seja, tenho as portas abertas, nós temos várias portas, o intestino é uma grande porta, também temos a boca, que também podem entrar bactérias e outros micro-organismos, que também é importante, também é um tema interessante para depois trazer-vos aqui, como a boca está ligada a todo o nosso organismo, mas o intestino de
facto, quando o intestino está permeável, então ela é uma porta aberta. E podíamos pensar assim, bem, então se temos a porta aberta, vamos absorver todos os nutrientes, não é? E não é bem assim, é pelo contrário, vamos ter déficits de nutrientes. E, nomeadamente, aqueles nutrientes que são importantes para o funcionamento da tireoide. E quando isso acontece, eles não chegam lá, então há esse desequilíbrio e há uma falta de produção de hormonas tiroideias. E estamos a falar de alguns micronutrientes que são importantes, não é? Como, por exemplo, o zinco, o selênio, ferro, vitamina D. Portanto, nós precisamos de iodo também, não é? Que alguém me perguntava também sobre isso. Então, nós precisamos da nossa tireoide dar-lhe o alimento que ela necessita, não é? Para que ela funcione bem. Tá? É como se eu desse o combustível certo ao meu carro para que ele ande mais longe, para que ele vá mais longe. Então é importante eu nutrir a minha tireoide para que ela funcione bem. E quando acontece essa permeabilidade, não é? Eu não vou absorver tão bem aqueles nutrientes, não é? Então não vai chegar lá, então há um déficit nutricional e esse déficit vai afetar a tireoide, não é? Se há déficit de ferro, vai afetar. Há vários estudos também que relacionam muitas vezes e anemias com a questão da tireoide disfuncional. A falta de ferro afeta a produção, portanto, de hormonas tiroideias. Então, já há alguns anos eu falava sobre isso, ou seja, assim, não assim em público, não é? Mas há alguns anos eu falava do ferro e só se falava de selênio, zinco e pouco mais. Mas agora, cada vez há mais estudos, portanto, já é aceito por toda a comunidade científica e médica, nutricionistas. Portanto, vocês que quando ouvirem aqui nutrientes que são essenciais para a tireoide, então ele é um deles, é um dos pilares também, além do iodo, do zinco, todos aqueles que são importantes para esta orquestra, para esta glândula funcionar e toda a orquestra tocar de forma adequada, não é? Então, essa é uma das questões que surge com o intestino permeável ou inflamação intestinal. E o que é que acontece? Depois também se eu tenho as portas abertas, também aumenta os antígenos que entram para o meu corpo. O que é que são os antígenos? São aqueles corpos estranhos que o meu corpo não reconhece, como alguns podem ser proteínas alimentares, por isso é que também se fala muito do glúten, da caseína, pronto, alguns que, mas não é só isto, como vocês já perceberam, há muito mais. Então, se essas moléculas, ou seja, esses corpos estranhos, esses antígenos vão entrar para a minha corrente sanguínea sem serem digeridos, sem entrarem de uma forma natural, digamos assim, o nosso corpo vai reagir, vai nos defender. Então vai haver um aumento de anticorpos, não é? E aí também é autoimune. Por isso, é mais uma das consequências em que o intestino também tem aqui uma ligação importante com a tireoide, não é? Então, se entram estas moléculas estranhas, ou seja, estes corpos estranhos, estes antígenos, e o meu corpo tem que se defender, eu vou aumentar os anticorpos da tireoide, tá? Então, aqui também é uma das consequências, não é? Além do déficit de nutrientes que eu falei há pouco, também esta questão de aumentar os próprios, portanto, anticorpos por consequência também da entrada destes corpos estranhos ou proteínas alergénicas, que está muito associado também ao glúten, a caseínas e outras proteínas que individualmente vocês também podem ter alguma intolerância. Então isso é importante, porque às vezes parece um tema simples, não é? Parece que eu vou só olhar para o meu intestino e vou resolver o meu caso. E não é bem assim, até porque o intestino depois tem outras particularidades que eu já vos vou dizer mais. Já vos disse duas, não é? Duas coisas podem acontecer aqui: déficit nutricional, aumento de anticorpos, aumento de inflamação, não é? A inflamação está na base de todas as doenças crónicas e disfunções, não é? Mas também
mais pode acontecer? A questão que falamos também na terça-feira, que foi, e o foco foi muito aí, na terça-feira falamos sobre o stress, não é? Então, quando também há uma ativação, há um stress contínuo, interno, também vai mexer com a nossa microbiota e vai mexer com a nossa permeabilidade e este mecanismo acontece. Tá? Então, há alguns estudos que dizem que os probióticos são favoráveis, mesmo nesta questão da ligação de intestino-tiroide. No entanto, é importante perceber, lá está, conhecer o que é que está a provocar aquela situação, se é alimentar, se é stress, se é outra causa adjacente, né? E depois corrigir a situação de uma forma gradual, não começar logo com probióticos. Claro que os probióticos podem ajudar a equilibrar uma disbiose, não é? Que é, uma disbiose é quando nós temos mais bactérias mazinhas do que as boas, pronto. E então o que é que acontece? Quando há este desequilíbrio, um probiótico, que são as bactérias boazinhas, podem ajudar a equilibrar a situação. No entanto, eu não sei que tipo de estirpes estão lá, eu não fiz um estudo, não sei o que é, porque é possível, nós podemos fazer testes, nós fazemos testes à microbiota, perceber o que é que a pessoa traz, não é? As bactérias, perceber tudo o que é que lá vem e até direcionar melhor o tratamento. No entanto, se eu for logo tomar um probiótico, eu estou ali a aliviar sintomas, mas não estou a corrigir a permeabilidade, tá? Não estou a corrigir e às vezes até em certos casos, por exemplo, de síndrome do colo irritável, não, mas SIBO, por exemplo, ou SIFO, que é supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ou de outros fungos e outras. Então, quando isso está presente, se eu vou dar probióticos, eu vou exacerbar essa situação. Então, eu não vou melhorar a situação, não é? Então, imaginem que a parte disfuncional da tiroide está ligada a uma cândida ou outra situação que... E nós sabemos que os probióticos ajudam, mas temos primeiro fazer uma limpeza do intestino, uma reparação da mucosa, não é? Para que deixemos ter o intestino permeável e começamos a ter o intestino, portanto a parede de intestino íntegra, para nós conseguirmos fazer a digestão e os alimentos entrarem por um sítio correto, pelas velocidades, a serem absorvidos de uma forma natural, não é? Então, é isso que acontece. Por isso é que é muito importante nós percebermos cada caso, e cada caso é um caso, não é? Havia uma questão, e posso já aqui se calhar falar sobre isso, que era a questão da obstipação, não é? A obstipação acontece a mesma coisa. Se eu estou obstipada, eu estou com as fezes, portanto elas devem sair, é o fluxo normal, não é? Elas saírem, de preferência até de manhã, era o ideal. E depois há ferramentas que nós utilizamos também e estratégias para ajudar que isso aconteça, não é? De acordo com a nossa crononutrição, na cronobiologia também, que é super importante. Então, se há obstipação, essas fezes ou essas bactérias que vão se formar não são muito benéficas, não é? Vai gerar toxinas, vai gerar fermentação e vai gerar a tal permeabilidade e tudo isto. Então, claro que não há uma relação direta, necessariamente que eu tenho obstipação, tenho hipotiroidismo, mas é um dos sintomas muito comuns e muito presentes, tá? Pessoas com hipotiroidismo têm hipofunção, o intestino funciona devagarinho, não é? Então associam sempre hipofunção. Quando é hipertiroidismo, normalmente é o contrário, mais diarreias, mais... Portanto, é o excesso da função. Agora, se algum de vocês tiver obstipação e dizer, eu tenho hipotiroidismo, não há uma ligação direta, não é? Pode haver N causas, tá? É importante perceber, não é? Conhecer a pessoa, conhecer tudo o resto que eu tenho vindo aqui a falar, a individualidade, que eu acho que cada vez é mais importante isso, não é? Então, essa é uma situação. Nós fazemos até no programa Restart. No programa Restart nós fazemos o passo a passo, não é? O processo, desde a limpeza, a reparação,
reinocular, ou seja, também melhorar a função digestiva, o estômago, e só depois dessas fases é que nós introduzimos os probióticos, tá? Só depois dessas fases. Agora, há situações que possivelmente terão que se calhar fazer antes, não é? Imaginem agora, vou de férias ou vou viajar e tenho essa situação aí comprometida, estou mais obstipada e tenho muitos sinais, sintomas e agora não consigo fazer um programa Restart, ou não consigo fazer uma consulta, enfim. Então aí pode ser uma situação em que eu posso usar um probiótico que vai me ajudar até a beneficiar do que outros tipos de suplementos, se calhar que ou mais agressivos ou plantas mais agressivas, tá, para o vosso intestino. Então pode ser interessante, tá? Ou enzimas digestivas, fazerem algum aqui dar uma ajuda, não é, digestiva durante um período em que nós mudamos de ambiente, temos horários diferentes, comemos coisas diferentes, então isso também pode mexer, vai mexer, não é? Mexe com as nossas bactérias, portanto pode mexer também com a motilidade intestinal e a frequência, tudo isso. Então nessas situações pode ser um tipo de situações que possamos usar. E depois, claro que há vários tipos de probióticos, nem tudo é assim muito interessante, mas há marcas que são muito interessantes e que têm estirpes muito boas e claro que pelo menos devemos ter um pool diversificado de base, não é? Se o intestino estiver inflamado, também podem fazer um ômega 3, um ômega 3 de qualidade, com certificado IFOS, que com aquela embalagem protegida, de preferência de vidro escuro. Então algumas características, não é, que são importantes, não é? Vindo de peixe selvagem, portanto isso é tudo importante, não é? Porque pode ser um ômega 3 à base de soja ou à base de outras, ou misturado com óleo de peixe e outros óleos, e então vocês observarem e fazerem boas escolhas. Há técnicas que também dá para perceber a qualidade, mas vocês podem até aconselhar-se com um profissional de saúde e aí terem melhor indicação. Mas pronto, assim um kit básico, não é? Se eu estou inflamado eu posso dar, e o ômega 3 é ótimo para o intestino também, tá? Então seria, se calhar, um SOS, não é? Ômega 3, enzimas digestivas para o meu estômago, para eu digerir melhor. Enzimas digestivas, posso ter betaína, HCl, há enzimas que têm. Ajuda o meu processo digestivo, faço os probióticos, um ômega 3, melhora aqui um bocadinho a inflamação. Mas não tratam, não é? Não vai corrigir a causa da permeabilidade. Então, é necessário fazer esse passo a passo, tá? Eu vou falar depois um bocadinho mais durante os workshops para a semana, quem tiver interesse neste tema, vamos falar um bocadinho mais, até porque além do intestino também é importante que o nosso fígado depois esteja a desintoxicar bem, tudo isso, que é para conseguirmos então fazer um bom processo de eliminação, não é? Desintoxicar bem e eliminar. Eu sou a prova de tudo, a doutora Cátia está a dizer que é possível melhorar seguindo estas fases. Érica, obrigada. A Érica é uma das alunas do Restart. Obrigada, querida. É uma borboleta. Eu chamo as borboletas porque elas estão em metamorfose e porque é a forma da nossa tiroide semelhante aqui a uma borboleta. Então, é isso. É possível, sim. É possível melhorar, é possível viver com melhores qualidade de vida, é possível viver sem dor, sem cansaço extremo, sem falta de energia. É possível, tá? Quem quiser mesmo pode escolher o caminho e tem aqui uma solução, tá bem? Então vocês podem vir, os workshops são gratuitos, portanto basta se inscrever e lá já vos vou dar muita informação que vai ser muito útil para vocês. Havia também outra questão, uma questão era esta, a outra era, já não sei, era o Hélio, acho que não me recordo, mas perguntava se ele falava no aumento da tiroide. Eu penso que deve ser bócio, qualquer coisa, pronto, não sei, um aumento, não sei se era o aumento da TSH, o aumento de bócio, da glândula, mas pronto, a pergunta seria se consumir alimentos processados regularmente e influenciar o aumento, não é? Seja da glândula, seja do que for,
Claro que os alimentos processados não são saudáveis. Aliás, eles vão também impactar, é como se fosse uma toxina para a nossa microbiota. Então já vai afetar este eixo e, consequentemente, a tiroide e não só, não é? Os alimentos inflamatórios, eles são, ou seja, os alimentos processados são altamente inflamatórios para o corpo todo, não é? Claro que para a tiroide, que ela regula aqui o nosso metabolismo, a nossa energia, claro que aqueles alimentos não vão dar, aliás, eu nem chamo alimentos, é um ultraprocessado, uma espécie, uma alteração, uma invenção do alimento, sei lá. Nem podemos chamar isso um alimento, né? Porque um alimento é algo que nutre as nossas células, né? E quando nós comemos muitos alimentos processados, não quer dizer que pontualmente isso aconteça, porque não houve outra escolha ou porque não tinha melhor opção, mas de facto, quando consumimos esse tipo de alimentos regularmente, claramente há uma inflamação já instalada, não é? Se é uma coisa regular, claramente já vou começar a ter sintomas e, se calhar, sim, dependendo do que eu tenho na tiroide, sim, pode e vai inflamar, não é? Automaticamente vai inflamar também a tiroide e o intestino e por aí. Portanto, além disso, e por ele me ter perguntado dos ultraprocessados, também há alimentos, e agora estou a falar alimentos, que são até benéficos para muitas pessoas e para algumas não são. Nomeadamente, quem tem tiroidite Hashimoto e hipotiroidismo, há alimentos que são comuns, alguns, que para a maioria das pessoas pode ser benéfico e até quanto mais melhor, e para este tipo de pacientes, este tipo de pessoas, os meus alunos também, nós ensinamos uma forma de fazer que conseguimos consumir e não ter os malefícios, porque eles são benéficos também. Estamos a falar aqui, por exemplo, das crucíferas, os alimentos chamados bociogénicos. Temos as crucíferas, temos as amêndoas, temos ou seja, este grupo, a batata doce também tem, linhaça, ou seja, tudo o que é consumido em excesso e se não for preparado de uma forma certa, pode ter um efeito bociogénico, aumentar também, não é? Agora, claro que não é proibido, não é dizer assim, tenho que eliminar isto. Não, claro que isso também é de uma forma individual e dá para também gerir e até com combinações alimentares, com algumas estratégias conseguimos absorver aquilo que é importante e não ter tanto estes compostos, né, que competem com o iodo, tá? Então é muito por aí, tá? E nós fazemos esse passo a passo e eu costumo ajudar as minhas alunas também a integrar e individualmente também elas terem este apoio, porque lá está, uma pessoa vai reagir de uma maneira, a outra vai reagir de outra, então é super importante esta individualidade. Mas há coisas que eu estou a falar aqui que é para todos, não é? É geral, não é? Mas às vezes não basta dizer assim, deixei de comer glúten, deixei de comer caseína, deixei de fazer isto, vi que aquela dieta era boa para a tiroide, fiz esta dieta, quer dizer, andarmos a experimentar coisas, eu estou-vos a dar assim apenas luzes, não é? Não é para que vocês façam isto tudo e agora querem soluções. Kátia, eu fiz isto que tu disseste e não resultou, estou igual, ou ainda estou mais cansada, não é? Às vezes pode haver essa, eu já fiz isto tudo, não é? A tendência também é ficar melhor, pode ser, não é? Mas não, porque pode ser outra causa, então temos que perceber o que é que está aí, não é? Até emocional, enfim, outras causas. E havia outra questão, que também era muito interessante, a tentar lembrar, que era sobre uma pessoa que é celíaca e já faz a dieta sem glúten, não é? Preconizada, e ela perguntava-me se, mesmo fazendo isto tudo, se era possível estar inflamada, não é? Se o intestino está inflamado. O que é que vocês acham? Ou seja, sim, se nós, imaginem,
Só o facto de tirar o glúten, aqui já podemos pôr um ponto de interrogação. O que é que eu estou a retirar da minha alimentação, a retirar o glúten tem muito para dizer, ou seja, eu posso estar a consumir uma dieta sem glúten e altamente processada, não é? Exatamente. Altamente processada, como estávamos a falar aqui o exemplo de se os alimentos ultraprocessados ou processados que nós consumimos regularmente têm impacto, não é? Então, eu até posso estar a fazer alimentos sem glúten ou aqueles alimentos embalados que diz gluten free e que duram muito tempo. Isso é altamente inflamatório para o meu intestino e não só, não é? Vai afetar depois toda uma inflamação a nível do sistema imunológico e a tiroide também. Então, eu posso ir comprar produtos que, apesar de não terem glúten, podem ter imensos conservantes, aditivos, podem ter outras substâncias que não são nada saudáveis, não é? Então, logo aqui temos que pôr que tipo de dieta ou o que é comer sem glúten, não é? Além disso, como eu tinha partilhado com vocês, há intolerâncias ou há alimentos que podem ser mais reativos com algumas pessoas, que podem não ser com outras, e normalmente quando nós fazemos o teste de eliminação, nós conseguimos perceber que houve melhorias, ou o que é que melhorou, e porquê, e o que é que foi, pronto. Ou seja, pode não ser só isso, não é? Eu posso ter sintomas, eu já faço a dieta sem glúten, e até nem como processados, vamos imaginar que é tudo alimentos de verdade, que são produtos que eu faço, ou caseiro, ou aqueles produtos de compra que eu conheço todos os ingredientes. Vamos imaginar que até é essa situação. Se for essa situação, eu posso na mesma ter sintomas, que está inflamado o meu intestino, sim. Não é? Posso ter uma disbiose, posso ter outra situação ali, posso ter outras intolerâncias. Então isso é observar, tá? E conseguimos perceber qual é que é a causa da inflamação. Ok? Então é muito importante, até o facto de, por exemplo, no caso da tiroide, não é? Se eu tiver, estava agora a pensar noutra situação, por exemplo, se eu tiver anemia, não é? Que foi o meu caso há uns anos atrás, que era anemia recorrente e não percebia o porquê. Então, lá está, se há falta de ferro, a tiroide não está a regular bem, e às vezes corrigindo a tiroide também, ou perceber porque é que eu tenho falta de ferro, não é? Se eu estou a consumir alimentos, se o meu intestino está a absorver ou não. Portanto, pode ser vários motivos, não é? Às vezes até a anemia, porque não é só o ferro, pode ser a B12, e a B12 também interfere aqui às vezes na tiroide por este mecanismo, tá? Então, é preciso perceber, não é? Se o meu estômago também está a digerir bem, ou se eu tenho um Helicobacter pylori. Então, há várias situações, não é? Eu não venho aqui confundir-vos, mas venho só trazer assim umas luzinhas para perceberem que não é assim tão simples, não dá para dizer assim, olha, façam isto e vai funcionar, vai dar certo para toda a gente. Não dá, não é? Somos todos diferentes. Então, o intestino tem aqui um papel muito importante, assim como outros órgãos, que nós falamos no programa, que está diretamente ligados depois com a tiroide também, e que a parte emocional também, o intestino também tem aqui um impacto na parte emocional, ou seja, que também relaciona, ou seja, quando é obstipação, o que é que estamos a falar? Libertar, falta de libertar. Então, é também um apelo para desapegar, ok? Desapegar, soltar, deixar fluir coisas na vida, tá? Então, o intestino também nos vem dizer aqui algumas coisas. E, às vezes, perdoar e soltar. Então, também podemos observar como é que está a minha parte emocional, a minha parte espiritual e unir esta informação. Como é que está o meu corpo físico, como é que está todas estas partes. E aí vocês vão começar a ver, encontrar respostas.
Não é? Eu já faço tudo e porque é que ele não continua a não funcionar? Já fiz. Não é? Então tudo tem que ser observado, não é? Para nós percebermos o que é que está aqui por trás. E impacta, sim. A tiroide, claro que está também relacionada com a parte física, também para pormos aqui o corpo a funcionar e a trabalhar para nós, que é super importante, e eu adoro esta área da nutrição funcional e perceber as causas e perceber o porquê e perceber que as pessoas conseguem corrigir e ter qualidade de vida quando nós colocamos em equilíbrio, mas às vezes há situações que pode ser a parte emocional, pode ser, como eu já vos falei também na outra live, quem não teve pode depois escutar também, na parte digestiva também falei nessa situação. Ou seja, os nossos órgãos também estão ligados aqui, e esta é uma área que eu adoro, que eu estou a estudar, que é psico, neuro, imuno, endocrinologia, que é a ligação destas coisas todas, e como tudo está relacionado e já estudado, e é real, não é? Quando nós estamos com as pessoas, nós percebemos que há aqui outras coisas que pode-se melhorar e trabalhar, e por isso nós também trabalhamos no Restart, não só a parte física, tudo isso que nós vamos partilhar também nos workshops, mas também autoconhecimento e perceber, encontrar-se. Eu costumo dizer que elas já não são as mesmas, e não são, se elas estiverem por aí elas vão falar, quando se começa e quando se termina, não é? É impossível, porque há realmente um autoconhecimento não só de como o nosso corpo funciona, porque é que, não é? Que alimentos estão a fazer bem ou não estão bem, não é? E não basta só dizer o que é que eu tenho que eliminar, é também aquilo que eu tenho que consumir para nutrir, tá? E equilibrar o corpo físico e o resto, que é para realmente vocês conseguirem os resultados e conseguirem gerir a saúde da vossa tiroide. Eu acho que a palavra é gerir, tá? Gerir, porque vocês, é possível, tá? É possível, também é possível entrar em remissão, já vi alguns casos, mas depois vai também muito depender não só do compromisso da vossa parte, claro, porque às vezes a pessoa até está comprometida, mas surgiu uma situação na vida e a coisa desequilibrou, mas eu sei gerir, e gerir é a palavra, sei o quê? Sei que quando surgir esta situação, eu sei o que fazer, ou sei como pensar, ou sei que ferramenta usar para conseguir me equilibrar, tá? Então isso é possível, tá? Então, se vocês querem, este ano acho que vai ser só assim, só mais esta turma, portanto, se vocês quiserem depois também podem mandar uma mensagem e entrar na lista de espera, eu vou abrir com as inscrições, e se quiserem fazer a diferença já este ano, vocês podem começar também em julho, depois vamos ter férias, depois voltamos, e assim uma jornada juntos, a aprender todas as semanas e a aplicar, e com o meu apoio, claro, e outros profissionais e muito mais. Mas pronto, mas já nos workshops vocês vão perceber quais são as 4 peças essenciais, e todo este conhecimento que nós vamos partilhando aqui também, e outros profissionais que vêm até aqui também partilhar a sua sabedoria, mais-valia, é tudo para vos mostrar que há um caminho, há uma forma de conseguir ter mais qualidade de vida e viver em equilíbrio, ou seja, não viver dependente do cansaço, dependente enfim, da ansiedade, depressão, porque muitas vezes a depressão também pode estar por trás de uma desregulação da tiroide. Então é perceber que há outros caminhos, e se vocês sentem dentro de vocês que faz sentido eu estou a sentir isto, ou, então avancem, procurem ajuda, porque de facto nós conseguimos viver com mais qualidade de vida, e nós estamos aqui para vos ajudar. Eu vou-vos deixar, portanto, mais o convite aqui para quem não se inscreveu ainda. Já sabem que é já para a semana, nós vamos iniciar esta jornada, então estão todos convidados, e venham, tragam um caderno, caneta, porque vai haver muitas surpresas também, quem estiver presente, e vai ser num grupo de Facebook. Se vocês não encontrarem, depois digam-nos, avisem, para vos colocar lá também, para estarem connosco em direto, tá? Então, mais dúvidas que tenham, sugestões, enviem, porque eu adorei as questões.
às vezes as pessoas podem pensar, não vou perguntar, que vou incomodar, nada disso. Aliás, acho que até é uma mais-valia, não é? Porque lá está, viram estas questões, que calhar pode ter sido útil, foram úteis para estas pessoas, mas que calhar também podem ser para vocês todos. Por isso, enviem questões, aproveitem e durante a jornada também aproveitem para estar presentes e para interagir, e vai ser tudo em direto, por isso estão todos convidados e até breve e um resto de uma noite feliz. Até breve.